Oiê, bom dia, bom dia, bom dia. Vou esperar as pessoas entrarem. Bom dia, Tam, bom dia, Maria, Dantesco, Kênia, Carol, bom dia. Olha que legal, adorei saber que você é do Japão, Maria, muito legal. Eu seguia uma assessora que era do Japão um tempo atrás. Bom dia, Tati, bom dia, Ingrid, Tamara, bom dia, bom dia, bom dia. O tema de hoje é bem legal. Na verdade, eu busquei seguir os temas que as pessoas mais estavam pedindo. Vamos ver. Bom dia, todo mundo tá entrando. A Solange, bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí, pra quem queria o nome da... As pessoas querendo saber, né? Qual que era o tema da live. Hoje eu fiz até plaquinha. Veja se vocês gostam, se acham que fica bacana desta forma. Hoje eu vou falar um pouquinho utilizando alguns modelos para ver se as pessoas gostam ou não. Pois é, Dani, é uma playlist de jazz que fica o dia inteiro, se você quiser. Kênia, gostei sim, não deu tempo de eu responder. Gostei. Então, gente, eu gosto sempre de trazer recursos novos, né? E esse é um recurso que, infelizmente, por enquanto, só tem para Android, para iPhone, quer dizer. É um recurso que não tem para Android, então só quem tem iPhone, iPad que vai conseguir. Vou deixar depois a playlist. É uma playlist de bossa, jazz, e fico o dia inteiro tocando. Eu gosto bastante, então é sempre dicas e sugestões, né? Que eu acho que fazem com que a gente acabe produzindo mais. Olha aí eu jogando uma luz, né, produção? Uma luz sempre faz bem. Então, acho que é importante a gente testar novos recursos, verificar, e tem tudo a ver com o tema da aula de hoje. Então, eu fiz uma enquete. Eu tenho um canal no Telegram. Se você ainda não faz parte, depois vai no link da bio. Bom dia, Jaina. Bom dia, Marisa. Bom dia, Érida. Se você não faz parte ainda do meu canal, depois vai no link da bio e lá vai ter a opção. E lá eu vou sempre falar sobre dicas, fazer enquete, definir os temas. E um dos temas que as pessoas mais pediram era mídias sociais. Na live da semana passada eu dei várias dicas de Instagram. E nessa eu quero que vocês analisem junto comigo um pouco as mídias sociais, as redes sociais, o que vocês estão falando do trabalho de vocês na rede,
como que vocês estão falando e entender um pouquinho também quais são as melhores redes, né? Ai, Maíra, eu tenho que estar em todas as mídias sociais ou não? Então eu acho que tudo isso é importante a gente ter essa consciência e essa análise. Então vamos lá. Tem muita gente que vai falar assim, ai Maíra, mas eu só uso o Instagram e o Facebook. Tá certo? Tá certo. Tá errado? Depende. Porque a gente tem que entender como que tá o nosso público, onde o nosso público está. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem certeza que o nosso público, ele tá só no Instagram. Porém, muitas vezes ele pode estar também no Facebook, bem como em outras mídias sociais. Então, num primeiro momento, o que a gente tem que entender, né? Que é o que eu falo sempre. Redes sociais, gente, são canais de relacionamento. O que é um canal de... O que é um relacionamento? Eu falo com outra pessoa, a outra pessoa fala comigo. Concordam? Como que está o relacionamento de vocês nas redes sociais? Vocês estão falando e estão tendo retorno? Ou as pessoas estão falando e vocês não estão atendendo? A gente tem que ter essa análise. Eu acho que isso é muito importante. Como que anda essa questão de relacionamento nas nossas redes sociais? Por que eu vejo isso? Porque ontem eu estava conversando com uma aluna, eu já venho conversando com ela alguns dias sobre isso. E ela falou assim, Maíra, eu tô me comunicando pro meu público errado. Isso é uma constatação muito importante da gente realizar. Será que eu tô comunicando com o meu público corretamente? Será que o que eu estou falando é o que o meu público quer ouvir? Ou da forma com que ele quer ouvir? Porque assim, gente, o que a gente tem que entender? Quem é o nosso público-alvo? Como que a gente vai saber isso? Analisando todos os dados que a gente já possui. Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que... tudo aquilo que a gente não consegue medir, tudo aquilo que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue evoluir. Então, é muito importante com que a gente consiga medir toda a nossa evolução. Então, por exemplo, vamos lá. A gente vai planejar as nossas mídias sociais, a gente vai planejar os nossos canais. Ai, Maíra, hoje eu tenho site, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook e só. Ótimo. Ok, vamos entender como que o seu público reage nessas plataformas. Se é da mesma forma ou não. Por quê? Hoje, gente, eu sei que muita gente fala que a palavra do dia é o quê? Engajamento, não é? Quantas vezes você já ouviu? Ai, você tá num grupo de engajamento? Ai, a gente precisa engajar, a gente precisa engajar. Essa é uma palavra que todo mundo fala. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês já ouviram isso, mas o mundo fala da palavra engajamento. O que é engajamento, né? Engajamento é importante, não vale só like, tem que comentar com mais de 3 palavras, tem que salvar, tem que encaminhar, fica aquela loucura. Sim, gente, engajamento é importante, Ai, Maíra, você faz parte de grupo de engajamento? Faço, de 2 grupos de engajamentos. Por quê? Eu falei, porque além de ter mais de uma rede social, porque eu trabalho de forma nichada, eu acho que é importante a gente analisar as métricas, com engajamento, sem engajamento, para a gente analisar o engajamento orgânico também. Tudo isso é muito importante. Mas por que eu estou falando que a palavra engajamento é a palavra, né, que todo mundo fala? Mas o mais importante, gente, a gente tá na rede social para quê? Para inspirar. Inspirar é a palavra do momento, gente. Inspirar. Por quê? Quando você inspira, você engaja, você conquista, você relaciona. A pessoa na qual se sente inspirada pelas suas publicações, ela quer interagir, ela quer relacionar. Faz sentido isso para vocês? Então, assim, muito mais importante do que engajar, a gente tem que inspirar. Por quê? Quando algumas marcas inspiram, automaticamente a gente engaja. Quantas vezes você comprou um tênis de uma marca X e você fez questão de postar que você comprou o tênis? Ou quando você comprou, foi em algum restaurante e você automaticamente fez questão de marcar que você estava lá? Por quê? Porque aquele local te inspira coisas boas.
Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa confiança. Tipo, o que eu estou postando inspira? Porque tem gente que pergunta pra mim, ai Maíra, eu tenho que postar todos os dias? Gente, antes da gente pensar em postar todos os dias, pense, eu terei conteúdo para inspirar todos os dias? Eu consigo produzir um conteúdo que vai agregar todos os dias essas pessoas? Então tudo isso é muito importante e a gente tem que ter essa consciência, essa questão de relevância, tá? Então o que a gente tem que entender? Por que eu tô batendo na tecla das mídias sociais, né, das redes sociais? Porque, gente, cada vez mais as pessoas estão online e os brasileiros são do público mais online no mundo. Então, se a gente for analisar no mundo, os brasileiros são as pessoas que mais utilizam redes sociais. Então, isso é um diferencial. Hoje em dia, as redes sociais fazem parte do nosso dia a dia. Quem aqui fica um dia sem utilizar o WhatsApp? Eu acho que ninguém, né? Quase todo mundo utiliza o WhatsApp. E o que a gente tem que entender? Que o WhatsApp não faz sucesso nos Estados Unidos, mesmo sendo um aplicativo americano. E tem muita gente que fala assim, mas todo mundo usa. Não, nos Estados Unidos as pessoas utilizam SMS. E você conversa com um amigo americano que ele utiliza o WhatsApp? Sim, porque ele tem amigos no Brasil, etc. Mas normalmente eles não utilizam o WhatsApp da forma com que a gente utiliza. Então o que a gente tem que entender? Que a gente tem que utilizar as nossas mídias sociais para a gente inspirar e para a gente se comunicar. Então tudo isso é muito importante. Como que eu me comunico? Como que eu me inspiro? Né? Então a gente tem que pensar tudo isso. As minhas redes sociais estão refletindo a minha marca? Estão refletindo a minha personalidade? Como que ficou tudo isso? Tá claro? A pessoa que está ali sabe quem é a pessoa por trás da marca? Muitas pessoas me perguntam, Maíra, a gente coloca o logo ou o rosto? Gente, hoje em dia, se vocês olharem na foto, no meu tem os dois, o logo e o rosto. Por que eu fiz isso? Porque a Gamata Cursos pode realizar cursos de outras pessoas, mas também muitas pessoas chegam através da Gamata Cursos buscando a Maíra Tamberlini. Então, o que a gente entende? Que hoje uma marca reflete quem está por trás dela, reflete a pessoa que está por trás. Então, é muito mais importante hoje a gente ter o nosso rosto do que a gente ter um logo. Não estou querendo dizer que a logo não é importante, não. Só estou dizendo que as pessoas querem saber as pessoas que estão por trás da marca, as pessoas que fazem a marca. Muitas pessoas falam pra mim, Maíra, mas eu não tenho coragem de aparecer em stories, eu não tenho coragem de gravar vídeos. Gente, o que eu sempre falo? Vamos lá. O Instagram é como é uma loja, né? A gente tem que pensar desta forma, que o nosso feed é a nossa vitrine. Então assim, se eu entro numa loja e o vendedor me atende só de costa ou só escuto a voz dele, eu vou querer comprar? Vocês acham que eu vou querer comprar? Eu acredito que não, né? Se eu entro numa loja e o vendedor, eu só escuto a voz do vendedor, eu só vejo o que o vendedor me mostra, mas não vejo o vendedor, talvez não role empatia. A gente fala tanto de algumas palavras, né? Engajar, inspirar, empatia. Mas, gente, sem a gente se ver, sem a gente se conectar, isso não acontece. Então, o que a gente tem que entender? Que as pessoas querem saber quem tá por trás da marca. E, gente, independente se você é bonito, se você é feio, se você fala bem ou não, cada um fala com o que tem. A gente não tem o que fazer. Você concorda? Tem gente que fala assim, mas eu não gosto de fazer vídeo sem maquiagem. Então se maqueia. Maíra, mas eu não gosto. Gente do céu, a gente tem que aparecer. Por quê? A nossa marca tem que refletir quem nós somos. Tranquilo, Monique? Hoje, vou até pôr o tema de novo só pra você ver, Eu tô trabalhando alguns recursos que o Instagram nos possibilita, né? Então, esse recurso de colocar fundo enquanto a gente tá fazendo live é só pro iPad, só pra iPhone, desculpa, não é pra iPad, pra iPhone.
Então eu tô utilizando alguns recursos para deixar um pouquinho as lives mais dinâmicas. E é muito importante, gente, a gente entender que a gente tem que estar nas redes sociais de preferência de uma forma ativa. Por quê? Porque ninguém gosta, ninguém vai no shopping. Se você for no shopping numa semana e na semana seguinte a vitrine estiver igual, vai ter importância para você? Vai te chamar a atenção? Às vezes não. Então o que a gente tem que entender? Que a gente tem que mostrar novidades. Ai, Maíra, as pessoas... eu não sei o que postar. O que você gostaria de saber do seu negócio? Ou o que do seu negócio é importante para você? A gente tem que ter essa clareza. O que eu sei falar? O que eu gosto? Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Fico feliz por vocês estarem aqui. O que a gente tem que ter consciência? Que as pessoas, elas precisam entender que não adianta a gente querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. No que eu sou boa? Eu sou boa em fazer eventos. Ótimo. Se você é bom em fazer eventos, o que você vai falar nas suas mídias sociais? Sobre como você faz eventos. Então você vai dar dicas de como a pessoa pode fazer, como que a pessoa vai fazer, por exemplo, para receber as pessoas em casa. A gente pode dar essas dicas. Olha a Kênia falando, nunca fui de gravar vídeos, mas esse final de semana meu marido e meu amigo me pegaram de jeito. Gente, a gente tem que começar. Teve uma aluna minha que virou pra mim e falou assim, né? Nossa, Maíra, eu tava vendo suas lives do ano passado e agora você tá bem melhor. Lógico! Antes eu fazia uma live por mês. Uma live a cada 15 dias. Agora eu faço 2, 3, 4 lives por semana. Você concorda que a prática vai levar à perfeição? Quanto mais stories a gente fizer, quanto mais lives a gente fizer, quantos mais vídeos a gente fizer, mais natural tudo isso vai ser. A diferença é o quê? É a prática. Tem muita gente que fala assim, você sempre, que nem falava pro Michael Jordan, você sempre acertou cestas? Não, mas ele treinou tanto, ele errou tanto, que ele começou a só acertar. E as mídias sociais são isso, são testes. A gente tem que entender o que o nosso público gosta, o que o nosso público quer, como que a gente está interagindo, como que a gente está se relacionando. Então, o que é muito importante? A gente consegue, nas nossas mídias sociais, contar um pouco da nossa visão do mercado. Monique, não tem problema, vou te dar uma dica muito bacana. Você falou que você adora fazer stories dos seus eventos. Mas o que a gente tem que entender? Que o nosso principal trabalho é o que muitas pessoas não veem, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está planejando, a gente está organizando, a gente está remarcando, mudando, pesquisando, prospectando. Então, mostre o seu dia a dia. Mostre o seu dia a dia, que é muito importante. Mostre como que você planeja, como que você está reagendando. Mostra tudo isso. As meninas da Patois falando, tudo é treinável. Gente, tudo na vida é treinável. O sucesso é treinável. Olha a Kênia falando que não queria fazer vídeo, agora já está querendo fazer outros. É isso. E a gente vai no pique. Não, Monique, não pode desanimar. Por quê? Porque o mercado de eventos, ele tá com uma vontade reprimida. E vai voltar os eventos. Então, assim, a gente não pode, falar assim, eu desanimei. Quando uma pessoa é empreendedora, quando a sua empresa depende de você, você não tem o direito de desanimar. Porque se você trabalhasse para uma outra empresa, você acordaria todo dia e trabalharia no horário. Então, busque ter disciplina, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que ter essa disciplina, a gente tem que ter essa dedicação. Então, o que é interessante a gente entender? Que as nossas redes sociais, elas refletem muito da nossa visão. O que a gente vê como bacana, o que a gente gosta, a forma com que a gente gosta. Então, tudo isso é muito importante, tá? O posicionamento. Então, por exemplo, você pode falar... olha, gostei disso, virei quase a tia das lives. Tá ótimo. Então, o que a gente tem que fazer? Exato, olha a Valéria aí. Precisamos mostrar mais do que só a fila dos padrinhos. Sim, o que a gente precisa mostrar? A gente precisa mostrar que a gente se solidariza com outras coisas. Então, vou dar um exemplo agora. A Paula da Pania Brasil entrou e o logo dela tá em amarelo. Tem muita gente que fala assim, Maíra, eu não sei o que contar. Gente, esse mês é o mês do Setembro Amarelo, onde a gente fala sobre depressão. Que tal a gente pegar e falar sobre isso? Que tal a gente pegar e mudar um pouco a imagem da nossa empresa para lembrar uma causa tão importante? O nível de depressão no Brasil é um dos maiores do mundo. E muitas vezes a gente não toca nesse assunto, a gente não toca em diversos assuntos que são tabus. Como que a sua empresa se posiciona sobre isso?
A sua empresa apoia? Faz alguma campanha? Então, assim, é muito importante. Eu vejo isso até mesmo nos casais que nos contratam, que eu brinco que tem noiva que parece que não tem amigos, tá fazendo uma festa para 200 pessoas e tudo quer compartilhar só com você. Então a gente tem que entender. Ou talvez a nossa postura é aquela postura de mãezona, que abraça, que pega, que cuida da pessoa. Olha aí a Edna falando também que setembro também é o mês de doação de órgãos. Então a gente consegue pegar uma semana cada tema e trabalhar isso e passar isso para as pessoas. Eu acho que são temas muito importantes que a gente tem que pensar. Então, tipo, vai ter outubro, vai ter outro tema. Então, como que tá o seu planejamento? Né? O que a gente precisa? A gente tem que entender que as pessoas querem cada vez mais a humanização. As pessoas querem saber quem tá por trás da marca, quer entender tudo isso. Então, não adianta a gente ser uma coisa mecânica, que não reflita nada, uma coisa muito padrão. O meu cliente, quando ele busca, ele já sabe como eu sou, já sabe que eu sou divertida, já sabe que eu gosto de falar, que eu falo com a mão, como vocês podem ver, né? A tela é estreita e eu vou assim, ó, gesticulando. Quando eu vejo que eu tô falando pra fora, eu já coloco. Mas assim, a gente tem que entender tudo isso. Como que funciona isso? Como que você tá se humanizando? Você participou, por exemplo, nesse período todo de quarentena, como que foi a sua postura? Se ajudou alguém? Fez alguma ação? Quer trabalhar tudo isso? Eu vi que muitas empresas de assessoria apoiaram diversas ações e utilizaram as mídias sociais para divulgar isso. Então tudo isso é muito bacana. Como que a gente vai fazer tudo isso? Né? A gente consegue também, através das nossas mídias sociais, segmentar os nossos públicos. Então é muito importante a gente entender tudo isso. A gente consegue segmentar os nossos públicos e a gente consegue o quê? Trazer informação para aquele público. Então tem gente que fala assim, como assim, Maíra? Vamos lá. Uma mãe, às vezes você teve uma noiva, essa noiva casou, você fez o casamento, depois de um tempo ela engravidou, você fez o chá de bebê, vai fazer o que agora? O aniversário de 1 ano. O que a gente entende? Que esse aniversário de 1 ano, a noiva que virou mãe, talvez não queira mais agora ver véu voando, não queira ver maquiagem marcada. Ela tá em outro patamar. Então, às vezes, se você vê que você está fazendo muitas festas infantis, vale a pena você abrir um perfil Kids. Pra quê? Pra postar só sobre festas infantis e mostrar o que uma mãe quer ver. Diferentes sistemas, diferentes sugestões. Por quê? Porque às vezes a sua noiva não quer ver festa infantil. Às vezes a sua noiva não quer ver debutante. Então, às vezes, vale a pena segmentar. O que você tem que entender? Qual a necessidade do seu público? O que ele quer ver? O que ele acha interessante? Então, a gente tem que ter essa análise. Então, assim, tudo que você for postando, vai analisando. O Instagram, eles nos dá muitas métricas, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook. Então, eles nos dão o resultado. A gente consegue ter essa análise. Então, é muito importante a gente ter essa consciência e falar, olha, na semana passada eu fiz 10 posts, ok. Eu fiz 10 posts em horários tais, eu fiz posts meio-dia, 2, 6, 8, quais foram os melhores resultados? Então a gente tem que analisar. O problema é que a gente faz, posta e tipo, não tá nem aí, muitas vezes. A gente não faz essa análise. E daí quando a gente vai fazer a análise, ou tem gente que nem faz e fala assim, eu não tenho resultado nas redes sociais. Mas claro, né? A gente tá fazendo o quê? A gente tem, eu vou postar sobre tal assunto. Será que tal assunto foi interessante? Às vezes você descobre que um assunto que pra você é uma coisa tão simples, porque é uma coisa do seu dia a dia, para as outras pessoas é super interessante. Então daí você vai fazer o quê? Focar. Aquele post que foi mais curtido, mais comentado, mais interagido, você vai fazer o quê? Vai focar naquele assunto. Então você vai entregar para o seu público aquele conteúdo que para ele é mais relevante. E eu até fiz um levantamento de quais são as mídias sociais mais utilizadas no mundo, né? E o que eu percebi que eu achei muito legal? Vou desativar os comentários rapidinho só para que vocês consigam ver, tá, gente? Então, que daí vocês conseguem ver todas as redes.
Tem redes sociais, e olha, a gente tá falando de usuários ativos e usuários em milhões, tá? Então, se você olha essa lista aqui embaixo, você vai ver que tem redes que são famosas e que a gente nunca usou. Então, por exemplo, quem aqui usa o WeChat? Ou esse WBXN? A gente não usa. O QQ, o Qzone. Então, assim, nas 20 redes sociais mais utilizadas no mundo, a gente deve conhecer metade. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender quais são as redes sociais mais utilizadas e quais a gente vai utilizar. Então, aqui eu tô falando no mundo, porque eu gosto sempre de trazer do global para o específico. Isso sempre, inclusive em eventos. Eu mostro todas as possibilidades e a possibilidade que vai mais agradar o cliente. Tá? Eu sempre trabalho dessa forma, do global para o específico. Então, se a gente for olhar, por que eu estou colocando as redes sociais mais usadas no mundo? Porque essas redes podem se tornar as mais usadas aqui no Brasil. Agora, daqui 1 ano, daqui 6 meses, a gente tem que analisar, mas pelo menos entender como que está funcionando. Então, se a gente for ver, olha que interessante, o Pinterest está em 19º, né? Depois do Snapchat, depois do Skype e bem depois do LinkedIn. Então, assim, o Twitter está em 12º. E, ó, o Facebook está acima do YouTube e o WhatsApp está acima do Facebook Messenger. Gente, quem pensa no Facebook Messenger como uma rede social? Muitas pessoas não pensam. Então, a gente tem que fazer o quê? Parar para pensar dessa forma. Deixa eu voltar aos comentários, que senão eu não vejo o que vocês estão falando. Então, a gente tem que ter essa noção. O que, por exemplo, o meu mercado quer? Como que o mercado está agindo? Então, tudo isso é muito interessante a gente parar para analisar e entender. Por quê? Porque a gente tem tanta rede social que a gente não sabe por onde começar. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou deixar as redes sociais, olha aí, eu vou deixar as redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros. Afinal, é isso que a gente está querendo saber. Então, a primeira rede social, gente, é o YouTube. Não é mais o Facebook. Eu tô dando resultados deste ano. E por que eu quis falar sobre isso aqui? Porque a gente, como que tá? Você tem um canal no YouTube? Tem muita gente que fala assim, não, Maíra, não tem um canal no YouTube. Se você tem uma conta no Gmail, provavelmente você já tem um canal no YouTube. Mas você ainda não entende como utilizar isso. Então, a gente tem que pensar sobre isso. No Instagram, nos indica os melhores horários. Ah, pode deixar, Eveline, mudou ontem, viu? Eu não sei se mudou ontem, mas eu tava olhando que mudou a forma de visualização. Já mostro já sobre os horários, pode deixar. Então, o que a gente tem que entender? Que se o YouTube é a rede social preferida pelos brasileiros, os brasileiros eles estão preferindo muito mais vídeo, a comunicação em vídeo, do que o quê? Do que texto, foto e texto. Então a gente tem que entender tudo isso. Então, Eveline, o meu tinha atualizado, mas mudou de novo. Boa, vou falar sobre isso agora também. O TikTok, né? Então, o que a gente tem que entender? Que algumas redes sociais, elas vêm pra ficar e são assim, ai, Maíra, é um público ou outro. O que a gente tem que entender? O seu público gosta? Ótimo, continua usando. Para você dar resultado? Ótimo, continua usando. O TikTok é uma rede de sucesso? Com certeza. Por que eu tô dizendo isso? Porque senão o Instagram não teria criado Reels. Então é muito lógico algumas coisas. A gente vai vendo todas as mudanças nas redes sociais porque uma gerou interesse da outra. Então, quando a gente está falando sobre Reels, o Reels nada mais é do que uma versão que dá pra gente utilizar o TikTok. E uma coisa muito importante, vou dar algumas dicas também aqui, né? No Instagram, se a gente estiver usando Reels e não tiver som, a gente tem duas possibilidades. A primeira, gravar o Reels, baixar, salvar ele, editar um editor de vídeos e incluir a música ou o som que você preferir, ou transformar a sua conta em criador de conteúdo. Se a sua conta tiver como criador de conteúdo, você consegue ter som
depois de uns 3, 5 dias vai aparecer o som, porém você tem alguns recursos que são limitados, tá? Mas daí você tem o som, então é uma questão que você tem que analisar. Então a primeira rede social preferida pelo brasileiro é o YouTube. A segunda, gente, continua sendo o Facebook. E eu bato nessa tecla porque muitas pessoas utilizam o Instagram e fazem o quê? Só compartilham para o Facebook. Então é muito importante que a gente faça o quê? Com que a gente crie conteúdos para o Facebook. Com que a gente não poste só na linha do tempo. Que a gente busque criar álbuns da mesma forma com que a gente cria destaques e que a gente direcione o olhar dos nossos usuários, dos nossos clientes, né? A gente direcione o olhar dele para aquilo que a gente quer mostrar. Então isso é muito importante. Ai, que bom, Gê, fico feliz. A Gê falando que fez e deu certo. Isso é muito importante. Depois, gente, é o WhatsApp. Tem muita gente que não consegue ver o WhatsApp como rede social. Mas o que a gente tem que entender? Que o WhatsApp, ele tem inclusive o status. Aqui, ó. Quando a gente olha no status, a gente vai ver quantas pessoas viram. Então, por exemplo, olha, teve o status que eu pus ontem, teve mais de 200 visualizações. Você concorda que 200 visualizações é uma... Pensa, alguém tá vendo, ótimo, bomba mesmo. O que eu vou colocar? Como que eu vou trabalhar isso? Boa, já gostei que ele falou isso. Gente, no status você pode utilizar uma coisa mais humana, uma coisa mais por exemplo, mais meme, mais engraçada. Então o que a gente pode fazer? A gente consegue utilizar, pôr piadinha, pôr algumas coisas que vão distrair, coisas talvez que a gente não colocasse no nosso Facebook, mas que lá dá de verdade. Olha aí, eu usei o Facebook dias atrás e foi um babado de curtidas. Mas é isso, o que acontece? Às vezes nós não estamos utilizando tanto o Facebook e achamos que as outras pessoas também não vão utilizar. Então a gente tem que entender isso, que não é porque eu, Maíra, não estou utilizando que todas as outras pessoas não estejam. Então a gente tem que ter esse discernimento. Então é muito importante a gente entender quais são as mídias que estão mais ativas e utilizar elas da mesma forma. Diferentemente do Instagram, quando eu faço uma live no Facebook, eu consigo fazer uma live por 2 horas, se eu quiser, 3 horas, não tem limite de tempo. No Instagram o limite é de 1 hora. Então, a gente tem que entender quais são as características de cada um. Eveline, vou te mostrar. Gente, o que é muito importante, tá? Pra gente aparecer no status do WhatsApp, o que é muito importante? A gente tem que salvar o número das pessoas com quem a gente conversa e elas têm que salvar lá. Quando a gente salva o número da pessoa, a gente vê os status dela e ela vê os nossos, tá? Se a pessoa não tiver salvo, se você não tiver salvo o número dela, muitas vezes ela não consegue ver. Então a gente tem que ter essa clareza também, que eu acho que é muito importante. Então, eu acredito que as pessoas que ficam com mais de 3 horas de live é porque tem acima de 10 mil seguidores, alguma coisa assim. Mas eu nunca vi uma live de mais de 1 hora, não. Só quando finaliza e começa outra. Com 3 horas de duração eu não vi, mas vou pesquisar sobre. Catrina, vamos lá. Fanpage sempre, gente, vamos lá. Instagram. Você pode ter o perfil pessoal e o perfil da sua empresa. Uma vai ter o uso pessoal mesmo, o outro comercial. São perfis diferentes, né? Então, assim, o que a gente tem que utilizar? Quando eu falo Facebook, vocês entendam como fanpage, tá, gente? Perfil é pessoal, fanpage é empresa. Sempre, sempre. Por quê? Na fanpage você consegue ter muito mais do que 5 mil amigos, apesar que eu acredito que ninguém tem 5 mil amigos. Você pode ter 5 mil pessoas no Facebook, mas elas não são seus amigos.
Pronto, falamos. Vamos mais de verdade, né, produção? Então, o que a gente tem que entender? Na página, a gente consegue atingir muito mais pessoas na fanpage. E na fanpage, a gente vai conseguir o quê? Na fanpage, a gente vai conseguir interagir mais com o público e fazer publicações pagas. Então, a gente consegue patrocinar uma foto, a gente consegue patrocinar um conteúdo, a gente consegue criar landing page. O que é uma landing page, né? Uma landing page é quando a gente vai querer um e-book, querer alguma coisa, querer participar de um sorteio, a gente entra num link e faz um cadastro. Uma landing page é uma forma de você capturar dados de um perfil determinado com que você queira. Através da sua fanpage você consegue fazer isso. Então, acho que a Érida e a Catrina tiveram a mesma pergunta. Então, claro que todo mundo vai falar assim, ai, mas no meu perfil pessoal eu tenho mais likes, tenho mais comentários. Ok, gente. Então vamos trabalhar esse público para eles irem na sua fanpage. Por quê? Porque a sua fanpage é a sua rede profissional, né? E também não adianta, se quem estiver comentando for seus familiares e amigos que não te contratam. Muitas vezes tem gente que fala assim, ai, Maíra, mas eu tenho vários comentários. Ok. Comentário e like não paga boleto. A gente tem que ter o quê? Pedido de orçamento, conversão. Vamos lá. A Monique, quando eu faço alguns stories, uso compartilhamento no Facebook e é postado no stories do Facebook. Tenho mais visualizações no Face do que no Instagram. Então, o que é muito interessante? O próprio Facebook criou uma ferramenta que é o Studio Creator. E o Studio Creator, ele faz o quê? Com que você consiga postar tanto no Facebook quanto no Instagram em horários diferentes, independente de ser o mesmo conteúdo ou não. No Studio Creator não tem story para o Instagram, mas já tem story para o Facebook. Então vamos utilizar esses recursos. Você consegue deixar suas postagens programadas por até 6 meses. 6 meses é muita coisa, né, gente? Então é muito importante a gente ter essa consciência. Ah, já dei uma atualizada na capa, etc. Ótimo, gente. Vamos tentar? Minha sugestão. Tentem por uma semana utilizar o Studio Creator, quem não usa o MLabs ou alguma coisa assim, e tentem postar nos horários diferentes. É muito importante a gente entender quais são os horários de maior acesso do Facebook, quais são os horários de maior acesso no Instagram. Então, eu não sei como tá de vocês, mas aqui, ó. As informações, elas mudaram a cara e a gente consegue ver, quando a gente vê um total de seguidores, a gente consegue ver aqui, ó, o geral, os seguidores, o público. Então, 76% do meu público é mulher, 24% é homem. E aqui embaixo eu consigo ver os melhores dias e horários para postar. Então aqui, ó, pode estar em horas ou em dias. Então eu vou pôr dias para vocês verem. Aqui pela barra do azul a gente consegue ver qual que é o dia que tem maior acesso. Então qual o dia que é? Terça, quarta, quinta é o dia que mais bomba e sexta. E daí eu consigo ver os melhores horários. Então ontem o melhor horário foi às 18. Hoje que é terça, o melhor horário também é às 18, tá? Então a gente tem que entender tudo isso pra gente conseguir ter um melhor resultado. Qual que é o melhor horário, né? Ah, então, eu acho que o da Criative é por causa da quantidade de seguidores. Você tá falando a Criative Cerimonial, né? Ela tem 159 mil seguidores. Talvez seja isso. Deixa eu até ver aqui nas séries dela. Mas os vídeos delas estão mais curtinhos. Mas talvez seja por isso. A quantidade de seguidores tem essa questão. Então, assim, você tem acima de tal coisa, você vai ter mais benefícios. Mas se você não tem 10 mil seguidores, com certeza você não vai conseguir, tá? Ter tantos recursos assim. Como que funciona? Alguns tipos de conta vão ter permissões diferentes das outras.
Então, por exemplo, eu tinha mudado a minha conta para criador de conteúdo por causa da questão de sons, das músicas, né? Mas daí o que eu percebi? Que eu não conseguia fazer os links patrocinados para os meus cursos, tudo, e eu tive que voltar. Sim, Dri, é isso. Quanto mais seguidores, mais a gente vai aumentar. Então, gente, vamos trabalhar na questão... Pelo amor de Deus, não comprem seguidores, tá bom? Não comprem seguidores. Não façam isso com vocês. Ah, mostro sim. Vamos lá. Você vai estar no seu Instagram. Vai ter os 3 pontinhos aqui. Deixa eu ver se... Não, dá pra ver. Aqui, ó. Daí você vai clicar nos 3 pontinhos. Vai dar a opção informações, tá vendo? Clica em informações. Daí ele vai dar as informações dos últimos 7 dias. Daí se você clicar aqui em total de seguidores, ele vai te mostrar aquilo que eu te falei. E daí aqui em cima, se você for ver, vai ter as cidades. Então as cidades, a maioria das pessoas que me seguem é de São Paulo, então você consegue ver. Gente, não comprem seguidores. Mais vale a gente ter 1000 seguidores que interajam conosco do que a gente ter 10.000 que não interagem e sejam robôs, tá? Então é muito mais importante o alcance orgânico. Então por isso que eu tô falando pra gente pensar e entender quais são as necessidades do nosso público. Então vamos lá. Primeira rede social é o YouTube, a segunda é o Facebook, terceiro é o WhatsApp, o quarto é o Instagram, o 5 é o Facebook Messenger. Como que você está utilizando o Messenger para se comunicar com o seu público? Tem algumas automações que são diretas do Facebook, com que você consegue já deixar informação para o seu cliente. Então acho que é legal vocês verem isso, para vocês conseguirem trabalhar de uma melhor forma, tá? Ai, Maíra, tem Twitter, tem LinkedIn, tem Pinterest. Gente, utilizem aquilo que vocês conseguem manter. Por que eu falo isso? De nada adianta a gente ter várias redes sociais e não ser ativas. Pro Twitter, a gente tem que estar ativo o dia inteiro, senão não tem um porquê. É uma rede social muito rápida. Exato. Adriana, seguidor não quer dizer cliente, like não quer dizer boleto pago. Então a gente tem que ter isso muito claro. Entender muito. Ótimo, eu acho incrível, tô utilizando, gosto muito. Então eu tô migrando. Tanto é que no meu link da bio tem essa questão de canal do Telegram. Então as pessoas estão me seguindo lá, eu tô... Por quê? Quando as pessoas entram no meu canal do Telegram ou em qualquer grupo do Telegram que eu tenha, as pessoas conseguem ver o histórico. Então as pessoas conseguem ver tudo aquilo que eu postei antes. E isso ajuda muito. Porque às vezes num grupo do WhatsApp, quando a pessoa entra de novo, a gente tem que fazer o quê? Repostar e repostar e repostar. Então isso é muito ruim. Eveline, a gente só tem que ter seguidor orgânico. Não é questão de preferir. Um seguidor comprado não tem o porquê estar ali. Tá? Então muitas vezes a gente faz sorteio para adquirir muitos seguidores. Mas talvez seja um seguidor que não tem interesse no seu produto, que não tem interesse na sua publicação. Então não tem o porquê, tá? Então até mesmo quando a gente for fazer um sorteio para ganhar seguidores, a gente tem que entender o nosso público e trabalhar de uma forma mais centrada. Pois é, Adriana, outros pontos positivos, gente, sobre o Telegram. O Telegram não tem limite de usuário. Ai, que bom, Cris, gostei, que bom que você achou. Então, qual que é a minha sugestão? Para quem achou os melhores horários, façam isso no Instagram e depois vão lá pro Facebook para vocês verem os horários do Facebook também. E daí vocês vão fazendo. Eu faço as minhas postagens, eu planejo elas no papel, mesmo utilizando a Milabs, eu vejo os horários, tudo e vou postando, tá? Eu acho que facilita muito. E utilizem o Creator Studio, quem não tem nenhum agendador de postagem, eu acho que super vale. Voltando para o Telegram, o Telegram é bacana porque você pode ter mais de 200, você pode ter 500 amigos num grupo, tá? Então daí você determina se você vai ter um grupo, se você vai ter um canal. A diferença de um grupo para um canal é que no canal só eu mando informações.
Então você não vai ter as informações perdidas com um monte de gente comentando. No grupo rola interação. Então são outros benefícios que a gente tem, né? E daí, o que a gente tem que entender também? Eu vou ter um Pinterest. Pinterest é legal você fazer no mínimo um post por dia. Então, se você tiver sete esqueci o nome que eles usam dos quadrinhos que você vai juntando as informações. O ideal é que cada dia da semana você atualize um deles, tá? Maíra, eu não consigo ter tudo isso. Gente, então foca. Foca no YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram. Nesses 4. Ok? Então isso é o que é mais importante a gente focar e ter essa consciência. Então é muito importante a gente entender quais são as nossas redes sociais mais importantes e o que o nosso público espera. Como que a gente vai saber? Conversando. Vamos lá. Quando patrocínio, fecho mais contratos. Quando não faço e só posto, não consigo alcançar. Andréia, vamos entender o que você está fazendo de diferente também, tá? Então, assim, quando você está postando, para quantas pessoas o seu conteúdo está sendo entregue? Como que está sendo a interação? Quando você patrocina, você está patrocinando que tipo de conteúdo? Então, isso também é muito importante a gente entender, tá? Então, assim, como rede social, gente, vai ser questão de teste, tá? Então, você vai testando cada vez mais para você alcançar qual que é o seu objetivo. Então, mas, se quando você patrocina, você está fechando contratos, tá ótimo. Isso já tá valendo o resultado, né? A minha sugestão é, nunca patrocine no Instagram direto pelo Instagram. Patrocine sempre pelo Facebook. Tá? Então essa é uma outra dica que eu dou. Eu vou ver se pelo Facebook eu consigo mostrar aqui pra vocês os melhores horários pra postar ou só pelo computador mesmo. Vamos ver. Bom dia! Eu acho que só pelo gerenciador de postagem mesmo. Mas é aquela questão, gente. Eu sempre sugiro todo mundo que for fazer publicação, fazer qualquer coisa, utilizar o computador para postar, tá? Então, assim, planejem. É muito importante a gente planejar tudo aquilo que a gente for fazer. Então, assim, como que eu vou me posicionar sobre alguma coisa? Então, por exemplo, hoje em alguns grupos no grupo de valorização e alguns outros grupos de assessores, as pessoas estavam revoltadas com a questão de muita gente ter ido pra praia e a gente não poder fazer evento, né? Como que eu, Maíra, da Gamata Assessoria e da Gamata Cursos, vou me posicionar com relação a isso? Eu tenho que entender que a minha opinião influencia outras pessoas. E como que a gente vai se posicionar com relação a isso? Então a gente tem que pensar também com relação, tá? O que a gente tem que entender? Que é isso que eu quero que você pense também, tá, Andréia? Conteúdo vale mais do que dinheiro. Conhecimento vale mais do que dinheiro. Então o que a gente tem que entender? Qual é o conteúdo que eu tô entregando pro meu público? Eu tô entregando o meu melhor? Eu tô entregando aquilo que ele realmente precisa? Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Essa concepção que as redes sociais, elas criam o quê? Pessoas, conexão com informação. Então a gente vai ter pessoas que buscam conexão com informação. Como que você está nessa informação? O que você está oferecendo, tá? Então é muito importante. Uma dica que eu dou é, se comunique de forma pessoal. Não adianta você utilizar um linguajar muito formal se você não é formal. A não ser que você fale, não, Maíra, eu sou formal, eu sempre falo assim. Beleza. Se você sempre falou formal, utilize assim. Se você é mais despojada, mantenha o seu linguajar. Por quê?
Porque senão a pessoa vai ver suas mídias sociais, quando ela te conhecer, ela fala assim, não tem coerência. E coerência é muito importante, tá? Então, o processo de humanização do marketing é o que está em alta. Vocês podem até pesquisar sobre isso, sobre a humanização do marketing. Então, as pessoas querem saber quem são as pessoas que estão por trás. Então, tudo isso é muito importante. Então, entenda como que é o seu linguajar. Qual é a linguagem que você vai utilizar em todas as suas redes sociais. Tem gente que fala assim, você fala gíria, você fala isso. Mas sou eu sou assim. Então, assim, se você me encontrar na rua, eu vou conversar com você da mesma forma com que eu tô conversando aqui. Os assuntos vão ser outros? Vão ser outros. Mas eu vou falar da mesma forma, porque eu sou espontânea. E não daria pra eu ser, tipo, muito formal, muito quadradinha, porque não teria autenticidade, as pessoas buscam isso. Tem cerimonialistas que são formais? Tem, e tem muita gente que segue elas. E tá tudo bem, a gente tem que entender. O que funciona pra mim, talvez não funcione pra você. Então a gente tem que entender o quê? Que é muito importante a gente ver aquilo que realmente está funcionando pra gente. Então muita gente falou aí que tá tendo resultado no Facebook. Por que você não vai testar? A gente tem que testar. Então é muito importante a gente testar todas as redes sociais. Então teste o Facebook. Por quê? Não é à toa que o Facebook tá como uma das maiores redes sociais utilizadas no Brasil. Então, se o Facebook está acima do Instagram, por alguma razão é. Tanto é que o Instagram faz parte do Facebook. Se você entrar no WhatsApp, o WhatsApp faz parte do Facebook. O único que não faz parte do grupo do Facebook é o que? O YouTube. Então a gente tem que criar conteúdos para lá também, tá? Qual que é a diferença, por exemplo, do IGTV para o YouTube? Que são coisas que são importantes a gente ter essa distinção, né? Minha sugestão, gente, IGTV é a TV vertical do Instagram. Gravem na vertical. YouTube, horizontal. E quando eu compartilho as lives daqui no YouTube, fica a margem preta? Fica. Mas isso não é legal a gente pegar o tempo inteiro no Instagram, gravar no horizontal. Se você for fazer, gravou no horizontal e vai subir para o IGTV, utilize a parte de cima e de baixo para dar alguma informação para o seu cliente. Pode ser legenda, pode ser o seu logo, pode ser alguma informação de vendas. Então ouse, tente, tá? Isso é muito importante. Então eu acho que é muito importante a gente entender que a rede do YouTube, ele tá com mais de 1 bilhão de usuários ativos. 1 bilhão de usuários ativos, gente. Então isso é muito importante, a gente tem que entender tudo isso. E o Facebook pode ter perdido, tipo, muita gente fala assim, o Instagram, eu uso mais o Instagram. Mas é impossível hoje a gente não tá no Facebook. Quase todas as mães e avós estão no Facebook, por alguma razão E daí tem gente que fala assim, Maíra, Andréia, ia chegar já lá. Tem muita gente que fala que não quer ter site. Se você não tem um site, talvez o Google não te veja com bons olhos. E a gente tem que estar no tio Google, né, produção? Então a gente tem que ter um bom site, a gente tem que entender de SEO. Maíra, eu não sei nem o que é SEO. Não tô falando de SEO, é isto, ó. Se escreve desta forma, porque tem gente que acha que é CEO, que é o chefe da empresa. Tem gente que fala assim, mas eu sou o CEO da minha empresa. Não, é CEO com S. A gente tem que trabalhar as palavras-chave para gerar engajamento. Daí sim, engajamento, tá? Nas postagens a gente inspira, nas palavras-chave a gente engaja. Então a gente tem que entender tudo isso. Eu sempre falo para todos os meus alunos, Andréia, temos que ter um site. Por que a gente tem que ter um site? Porque um site é o nosso endereço na internet. Primeiro a gente vai ter um e-mail bacana, um e-mail que não termina com @gmail, ou @yahoo, ou @hotmail. Nada contra quem utiliza isso, mas isso não passa uma imagem profissional. Se a gente está falando de empresa, entre contratar uma empresa que seja, por exemplo, @Andréia Cerimonial ou @hotmail, o que dá mais credibilidade, né? Então, assim, eu sempre falo da questão da gente renomear as fotos, então tudo isso é muito importante também. Então,
Parabéns que você criou seu site, sugiro para todo mundo, nem que seja um site simples, um site estático, é muito importante, tá? Então, por que eu falo da questão... Vale, Amarília, acabei de falar. Vale sim, mas é sempre importante pelo menos deixar as abas dos nossos serviços, do que a gente faz e criar um texto para ele que funcione. Você não precisa ter um site muito complexo, mas com textos bem escritos vai fazer diferença sim. 89% da população está no WhatsApp. Então, como que você está utilizando as suas mídias sociais? Ai, Maíra, eu só utilizo para meme. Tá ótimo, gente. Utiliza para meme, mas de vez em quando solta uma propaganda. Não tô falando para você fazer que nem algumas colegas minhas, tá, gente? Que num único dia põe 30 fotos de promoção, não. Porque ninguém aguenta ver tudo isso. Ninguém aguenta. Ninguém quer ser bombardeado de promoções assim, tá? Então, qual que é a minha sugestão? Coloca uns 2, 3 memes, coloca uma divulgação do seu trabalho, coloca alguma informação relevante, algum post que você gostou, tá? Então, o story, o status do WhatsApp, o story do Facebook e do Instagram, você pode mostrar o dia a dia, você pode brincar, você pode mostrar coisas que gerem um interesse, tá? Então, é muito importante a gente entender tudo isso, tá? É muito importante a gente entender como que a gente está se comunicando, qual que é o nosso público. Mas não é, Cláudia? Você riu, né? O Dantes falou verdade. Gente, tem amigas minhas que eu tô quase dessalvando o número dela. Olha, dessalvar não, excluindo, né? Não é dessalvar, Maíra. Tô excluindo o número para não ver as promoções. Por quê? Porque cansa. Tudo que a gente coloca muito, saiu do tracinho, virou bolinha, a gente elimina da sua vida. Ninguém quer. Você pula até famoso quando posta demais. Você não vai pular suas amigas? Vai pular suas amigas. Então a gente tem que entender. E cuidado também com aquilo que você vai divulgar. Tem muita assessora que faz assessoria, que vende lingerie e vende bolo. Pensa na mente da pessoa que está te seguindo. Você concorda? A pessoa fala assim, nossa, mas ela faz casamento, ela vende lingerie, ela vende bolo. Então isso a gente tem que fazer o quê? Quem faz muita coisa não faz nada bem feito. Tenha foco e tenha nicho sempre, tá? Isso é muito importante. Boa pergunta. Vamos por partes, gente. Vou aqui na pergunta da Carla. Postagens impulsionadas pagas. Como fazer para atingir o público certo? Postagens impulsionadas pagas valem super a pena. A gente vai fazer elas pelo Facebook. Então, vamos lá. Você vai entrar em Facebook/business, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou ver se eu já acho. O que é muito importante? Você aprender a segmentar o seu público. Ai, Maíra, eu vou aprender a segmentar da primeira vez? Talvez não, mas você consegue testando, tá? Então aqui, ó. Facebook for Business. Então aqui a gente vai ter o que, ó? Sobre públicos personalizados com base em listas de clientes. Você ganha uma lista, muitas vezes, de um fornecedor. Você consegue segmentar por lá. Vale super a pena. Amarilis, gente, tem 1 minuto só, então eu vou relendo aqui respondendo. Tenho pensado em fazer um grupo de noivas. Acho interessante? Não, Amarilis, faz um canal no Telegram. Faz um canal com dicas e quem quiser te segue lá. Muito mais interessante, você não tem limites, só você fala. Então cria o canal da Amarilis Eventos. Dantesco, tamo junto. Parei de seguir várias pessoas, não tem problema não, gente. O menos é sempre mais, a gente tem que ter... Ah, aí a Adriana já tinha respondido. Tem um grupo de noivos no Zap, super adoro, pois mando várias dicas de coisas que estou no casamento. Ótimo, Andréia. Eu sempre falo que é muito importante também a gente utilizar a lista de transmissão, tá? Lista de transmissão é um recurso bem bacana. Vamos lá.
Se vocês tiverem alguém que queira assistir essa live, compartilha aqui, manda na setinha pros amigos. Lembrando que o curso Assessoria na Prática tá com as inscrições abertas. Agora é um curso que você pode se inscrever quando você quiser. E quinta-feira vai ter uma live super especial. Já já eu posto nos stories pra você saber quem vai estar comigo na quinta, tá bom? Um beijo. Até mais.